Olá, hoje a nossa conversa é sobre uma banda que acho que todo mundo conhece, né? The Beatles. A gente tem aqui um material bem completo, um artigo extenso da Wikipédia que cobre, assim, a trajetória toda deles. Exato. E a nossa ideia aqui é mergulhar nessa fonte, tentar entender não só a história, sabe? Mas como é que um grupo lá de Liverpool virou esse fenômeno global e deixou um legado que, bom, dura até hoje. Então vamos nessa. Olha, o artigo já começa com números, assim, impressionantes. Artistas com mais vendas nos Estados Unidos, mais de 600 milhões de cópias no mundo todo, recordes na Billboard, prêmios, é muito grande. Mas como a fonte explica, o começo, como é que eles saíram do zero para isso tudo? Olha, o texto mostra que começou tudo bem simples lá em 1957. O John Lennon montou uma banda na escola, The Quarrymen, ainda naquele ritmo de skiffle, sabe? Aquela mistura de folk, blues, com instrumentos meio improvisados. Era febre na época. Ah, sim, o skiffle. Isso. Logo depois entram o Paul McCartney e o George Harrison. E o nome The Beatles, uma brincadeira, né? Com Beatles, besouros, e beat, a batida, e também uma homenagem ao Buddy Holly and the Crickets. Veio só em 1960. E aí vem aquela fase de Hamburgo que a fonte menciona. Parece que foi um período bem intenso, né? Tocando horas e horas em lugares como o Indra Club. Teve até confusão, deportação. O artigo dá a entender que essa dureza foi importante para eles. Com certeza. O texto deixa bem claro que essas temporadas em Hamburgo, apesar dos perrengues todos, tipo, o George foi deportado por ser menor de idade, teve um incêndio acidental causado pelo Paul e pelo Pete Best, o baterista da época. Nossa. Pois é. Mas apesar disso tudo, foi um verdadeiro campo de treinamento. Eles voltaram para Liverpool, sabe, muito mais coesos, com muito mais cancha, e foi aí que a popularidade deles explodiu no Cavern Club. Ah, o Cavern Club. E é nesse ponto que entra o Brian Epstein, o empresário. A fonte dá um destaque para ele. Sim, bastante destaque. Ele viu os Beatles no Cavern em 61 e, segundo o artigo, foi crucial. Ele profissionalizou a imagem dele, sabe, deu um jeito no visual, na postura no palco e conseguiu o contrato com a Parlophone, que era da EMA. Isso depois da famosa recusa da Decca Records, né? Aquela que disse que grupos de guitarra estão em declínio. Imagina só. Pois é, que mancada histórica, né? Imagina o que eles perderam ali. Total. E aí, bom, a coisa engrena de vez. O artigo descreve o primeiro álbum, o Please Please Me, que foi gravado numa maratona, quase todo num dia só, e aí começa a bitomania. Como é que a fonte retrata essa explosão toda? É retratada como algo avassalador mesmo. Singles como She Loves You, vendendo milhões, fãs completamente enlouquecidos, histeria coletiva. E a chegada deles nos Estados Unidos em 64 é pintada como um marco. A invasão britânica. Exatamente. A recepção no aeroporto JFK, com milhares de pessoas, a performance no The Ed Sullivan Show, que tipo parou o país. As turnês viraram mundiais, claro. Teve imprevistos, como quando o Ringo ficou doente, teve faringite e precisou ser substituído rapidinho pelo Jimmy Nicol. Essa fama toda, essa loucura, como o artigo detalha, parece que deu a eles não só dinheiro e público, mas também a liberdade para experimentar mais no estúdio, né? E isso leva direto para aquela virada musical impressionante que a fonte descreve. Rubber Soul, Revolver, Sgt. Peppers. Exatamente. O que é fascinante na análise que o texto faz é ver essa transição. Eles saíram daquele rock and roll mais básico para incorporar um monte de influências diferentes. Bob Dylan, a sofisticação dos Beach Boys, especialmente do Pet Sounds, Que eles ouviram muito, né? muito. E a música indiana, com Ravi Shankar. E a fonte ressalta como eles foram pioneiros em usar o estúdio de forma criativa. Feedback de guitarra, aquele som agudo sustentado, loops de fita, instrumentos diferentes como o mellotron, que fazia sons de orquestra, e a cítara, claro, que deu aquele toque especial em Norwegian Wood. Quer dizer, o artigo mostra que eles não só fizeram músicas diferentes, mas mudaram a forma de fazer e até de ouvir música. Tipo a ideia do álbum como uma obra fechada, os videoclipes. Isso, exatamente. Eles ajudaram a consolidar o álbum como um conceito artístico e foram, sim, precursores dos vídeos promocionais, dos clipes. Mas
O texto também não esconde as dificuldades, né? Tiveram controvérsias bem sérias. Sim, como aquele incidente nas Filipinas. Isso, com a Imelda Marcos, que foi uma saia justa diplomática. E a repercussão super negativa daquela frase do Lennon sobre serem mais populares que Jesus. Isso gerou boicotes, até queima de discos no sul dos Estados Unidos, e a morte do Brian Epstein em 67 é apontada como um baque enorme para eles. E a fonte liga essa morte do Epstein ao aumento das tensões internas que levaram ao fim da banda, eventualmente. Sim, o material sugere que a ausência do Epstein abriu espaço para mais divergências, disputas financeiras, principalmente aquela briga entre o empresário Alan Klein, que uma parte da banda queria, e os Eastmans, que eram o sogro e o cunhado do Paul. Ah, sim, uma disputa grande ali. E conflitos sobre a direção musical que ficaram bem evidentes, como o artigo descreve, nas gravações do álbum branco, que é super diverso, quase como álbuns solo juntos, e também no projeto Get Back, que acabou virando o filme e o álbum Let It Be, o clima já não era o mesmo. E aí o Lennon anunciou que sairia em 69, internamente, né? E o fim oficial veio em 70. Isso, a dissolução formal mesmo só aconteceu em 74, mas a banda já tinha acabado em 70. Mas mesmo com o fim, o artigo deixa bem claro que o impacto continuou forte. Carreira solo, claro, mas também projetos como Anthology nos anos 90, com aquelas músicas novas, Free as a Bird, Real Love, feitas a partir de demos antigas. E até super recentemente, em 2023, lançaram Now and Then, usando inteligência artificial para tratar uma demo antiga do John Lennon. Impressionante como eles continuam presentes. Pois é, então, analisando tudo isso que a fonte traz, fica muito claro. Não foi só uma banda de sucesso estrondoso, foi um grupo que revolucionou a música, a forma de gravar, a própria cultura pop, moda, comportamento, tudo. Eles definiram um antes e um depois. E, pelo visto, continuam super relevantes. Fica uma questão interessante para a gente pensar, né? Baseado em todo esse material, como é que uma banda com uma carreira ativa relativamente curta, se a gente pensar bem, uns 10 anos ali no auge, como eles conseguiram provocar uma mudança tão profunda, tão radical e duradoura na cultura? Algo que talvez outros artistas com muito mais tempo de estrada não conseguiram. Fica aí a reflexão.